Fala pessoal, tudo bem? Thales Duarte aqui. E bom, hoje eu quero falar com você sobre por que eu acho que tu não deveria focar em vender projetos de design, especificamente design de marca, no maior preço possível. Essa ideia de um projeto de design 10K, né? O projeto de identidade visual de 10K. Por que eu acho que pode ser uma furada? E por que eu acho que muito profissional vai ficar extremamente insatisfeito com seus resultados ou não vai conseguir ter resultado por causa dessa mentalidade que tu deveria cobrar o máximo possível e que só bons profissionais cobram mais nesse caso. Por que que eu acho que esse não é o melhor jeito de tu conseguir, especificamente se tu tá buscando o design, né, como uma maneira de viver e viver bem nesse caso, certo? Tem um lado que é o lado de, ser reconhecido por aquilo que tu faz, e tem um lado de poder sobreviver e sobreviver bem, porque eu sei que muita gente acaba tendo, o design como uma forma de, né, poder pagar as contas nesse caso, e é com esse público que eu quero falar. Bom, hoje eu tô fora de casa, aliás, tô fora do escritório, né, o escritório a gente tá de mudança e hoje eu tô gravando de casa. A minha esposa e meu filho saíram, então eu aproveitei esse tempinho aí para poder botar e fazer o vídeo do YouTube dessa semana. Estou aqui cercado de algumas coisas, né, inclusive do meu amigo Robo da Patrulha Canina, né, que tá aqui acompanhando esse vídeo. Então a ideia é que eu possa discutir um pouco sobre isso e, falar um pouco sobre esse tipo de coisa, porque eu sei que muitos designers aí, às vezes estão, né, tentando sobreviver, tentando viver bem desse mercado e acabam gerando ouvindo muita coisa e não conseguindo muitas vezes chegar, às vezes, num resultado que seja satisfatório. Então eu quero trazer um ângulo um pouco diferente, talvez, do que tu tenha ouvido nesse caso. Bom, por que que eu tô dizendo que talvez o design, cobrar projetos caros de design não seja a melhor estratégia ou não seja, né, o melhor ângulo que tu deveria buscar? Porque, primeiro, porque eu acho que muita gente acha que esse é o único caminho de conseguir viver bem. É o único jeito de conseguir viver bem de design é poder cobrar cada vez mais, né? E existe essa coisa antológica, né? Do santo grau do projeto de identidade visual de R$ 10.000, que parece que é uma linha que separa os bons profissionais dos profissionais ruins nesse caso. E por que que eu acho que muitas vezes isso acaba sendo um pouco de balela? E por que que eu acho que é um pouco de balela? Porque na maioria das vezes, muita gente que fala muitas vezes esses projetos, estão vendendo não o projeto de identidade visual, estão vendendo o projeto de branding, né, até reduzido, né, uma mistura meio brand, meio identidade visual e tal, não estão vendendo pura e simplesmente o projeto especificamente de identidade visual, né. Então eu quero que alguém faça uma identidade sei lá, para minha construtora e eu quero contratar alguém para poder fazer esse tipo de coisa, né. Geralmente esses maiores tickets acabam ficando muito focados muito na mão de agências, né, agências ou empresas de consultorias de branding, e acaba muitas vezes os profissionais designers com dificuldade muitas vezes de cobrar mais nesse caso também. Só que existe esse mito de que, né, um bom profissional de design tem que chegar no design de 10K, no projeto de identidade de 10K, e eu não acho que essa seja a melhor forma. Inclusive não foi nem o jeito que eu, né, me construí como profissional, né, ganhei dinheiro nesse caso, vou falar um pouco sobre isso também. E por que que eu não acredito que talvez essa seja a única coisa que tu deveria focar. E por que que eu tô dizendo isso, certo? Porque primeiro a gente tem que pensar que o mercado é como se fosse uma pirâmide, né. Ah, é uma coisa socialmente é mais ou menos isso, né. Então, o que que tem nessa pirâmide? Existem pessoas, né, existem empresas que têm potencial menor de pagar pelo serviço, potencial médio e potencial alto. Só que também tem um segundo quesito que normalmente precisa ser levado em consideração, que é o nível de consciência de valor que esse conjunto de empresas dão para o trabalho de design. Tem muita gente que tem dinheiro e vê zero valor em pagar um projeto de identidade. Tem muita gente que não tem dinheiro e vê muito valor nessa capacidade. Então, nesse volume de coisas, nessa dinâmica de mercado, existe alguma parte do público que tem uma disponibilidade mediana para fazer investimento e existe uma consciência mediana também sobre o valor daquilo que está sendo entregue. E essa dinâmica entre volume de projetos e percepção de valor é um dos pontos centrais que o designer vai ter que aprender, isso é uma questão até individual em algum nível, vai ter que aprender a encontrar. Qual é o volume médio que eu preciso e qual é o ticket médio que eu preciso para que eu consiga viver bem? Quanto mais próximo tu tá desse nível de precificação ideal, né, e do volume ideal de projetos que tu tem, maior é a probabilidade de tu conseguir fechar mais. Vou dar um exemplo pra ti, vamos imaginar que tu cobrar R$ 50.000 um projeto só de identidade visual, tá. Projeto de branding é outra história, tá gente, projeto de branding se cobra mais do que isso, é bem mais tranquilo de poder fazer esse tipo de coisa e por isso que eu acho inclusive, vou falar um pouco sobre isso, que talvez deveria ser o próximo passo do designer de marca que quer ficar na área, para poder cobrar projetos maiores e ganhar valores maiores, dar um próximo passo. Porque como designer de identidade, talvez tenha um limite que tu vai conseguir em termos desse volume, que é o que eu estou comentando agora. Então, existe um ponto ideal de precificação que tu vai ter que descobrir, que é onde tu consiga ganhar, de certa forma, um dinheiro, né, sustentável dentro daquilo ali,
e um volume de trabalho que gere um ponto de equilíbrio. Então, voltando ao exemplo, digamos que tu cobrasse 50.000 por uma identidade visual. Quantos clientes hoje estariam dispostos a pagar 50.000 reais, falando do mercado todo, tá? Por uma identidade visual? Tu vai ver que talvez seria 0,1%, menos talvez, que estaria disposto a pagar esse tipo de coisa. Só que, quando a gente olha para o tamanho do mercado, tamanho do volume de profissionais que tem, é muito difícil que tu esteja no 0,1% dos profissionais de design. Eu falo, né, e admito isso com muita clareza, já falei até em outros vídeos. Eu me considero um profissional de design mediano, né? Eu me consideraria um profissional, um designer mediano nesse quesito. Tem muita gente hoje que é melhor que eu, mais nova, até inclusive que eu, que faz projetos melhores do que eu, mas tem muita gente que eu sei que é muito mais talentosa do que eu e não ganhou a mesma quantidade de dinheiro, por exemplo, que eu consegui ganhar, porque não entendeu essa dinâmica. Porque ficou muitas vezes preso a estruturas de preço que eu vi na internet, que eu vi um designer falar. E outra, gente, muita gente mostra só aquele projeto super caro que às vezes vendeu. Ah, tá aqui um projeto. Eu já vendi projetos caros também. 70, 80 mil reais na empresa, 100.000 reais na empresa. Agora, não é essa a média de mercado. Não é como se, olha, se tu comprar o meu curso, tu vai conseguir cobrar. Não, existe um caminho nesse tipo de coisa até chegar lá. E a mesma coisa vale para o projeto de identidade visual. Então, o ponto que eu quero te trazer é o seguinte: tu tem que encontrar qual é a dinâmica de preço que faz sentido para que tu consiga estar no meio da pirâmide, no sentido de conseguir estar no conjunto de designers, tu pode estar no nível maior, tu pode, obviamente, tem que estar sempre buscando estar. Tu nunca vai ouvir de mim que não esteja, né, sempre buscando estar no nível maior, mas tu não precisa necessariamente estar sempre com o maior preço. Quando tu descobre esse ponto, né, existe um ponto de equilíbrio ali onde tu conseguiria fazer o máximo de dinheiro. Se tu aumenta demais o volume, tu tem que cobrar muitas vezes pouco, e aí tu não ganha muito dinheiro. Se tu aumenta demais o preço, tem pouco volume, tu também às vezes não consegue ganhar muito dinheiro, mas existe um ponto ali, que é o ponto ideal, que tu tem que estar sempre buscando. Esse sweet spot, vamos dizer assim, é o ponto ideal, onde tu consiga ter um volume suficiente de clientes, com disponibilidade, com consciência do valor do teu trabalho, e que tu consiga ganhar dinheiro no final do dia. Deixa eu dar um exemplo para ti da minha própria história, tá. Eu trabalhei no início não, né, lá por uns 5 anos de carreira, eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos, isso foi em 2011, 12 por aí, tá. Eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos, já trabalhava com design, já tinha feito projetos sobre isso, com isso, já trabalhava, full time, né, numa época que eu também comecei a vender projetos de comercialmente numa empresa, uma empresa web. Eu falei disso no outro vídeo, tá, vou deixar até linkado aqui. E nesse período que eu comecei a trabalhar para lá, eu sei que tinha muito amigos meus que trabalhavam também com design que não queriam pegar algum dos projetos, porque os projetos estavam muito baratos. Disseram: "Ah, não vale a pena e tal, porque é um projeto muito barato, eu se fosse cobrar, eu cobraria mais, não sei o quê". Moral da história, muitos deles passaram e continuam passando perrengue até hoje, para conseguir fechar projeto. Na época, como eu diminuí o meu preço que eu cobraria, naturalmente, se eu fosse fechar esse projeto individualmente para alguém, mas era uma pessoa que tinha um conjunto de empresas que poderia, de repente, botar vários projetos nesse caso. Eu fui trabalhando esse relacionamento, né, cobrando o valor que eu conseguia dar uma entrega que justificava, digamos assim, ele me mandar um volume maior. Então, esse desconto que eu estava dando também estava vinculado, e quanto mais eu ia fazendo, uma hora eu ia me aproximando, nesse caso, e trabalhando esse relacionamento, que era uma pessoa que eu não conhecia, né, um americano, e eu fui desenvolvendo esse relacionamento. Ele me achou no portfólio online, e eu fui desenvolvendo essa parceria e tal, entendendo que tinha outras empresas, e isso foi fazendo com que eu pudesse continuar trabalhando para ele. Trabalhei quase 12 anos aí pra essa pessoa, né, e ele foi fechando outros clientes, e aí ele, porque estava fazendo sentido para ele também, ele ganhava dinheiro, então ele conseguia botar mais clientes, e assim a gente foi desenvolvendo essa parceria, me indicou para outros clientes nesse caso. E justamente por ele ir indicando e a gente desenvolvendo isso, eu entendendo o que que era importante para ele também como profissional, que estava terceirizando isso para mim, e tendo uma entrega legal, tendo uma consistência de entrega dentro daquilo ali, eu consegui fazer um dinheiro bom. Então eu conseguia ganhar na época 10, 15 mil dólares. Infelizmente o dólar não estava o valor que está hoje, né, senão seria outro resultado. Estava na faixa dos 2 e pouco, se eu não me engano, não chegava acho que nem a 3 ali no início, e era um volume que para mim obviamente era muito bom. Com 21 anos eu estava ganhando um valor muito maior do que muita gente que estava trabalhando em outras coisas, ou até de profissionais que eram muito melhores do que eu, mas que não conseguiam encontrar esse meio do caminho. Quando eu encontrei esse meio do caminho, não só com ele, mas com outros também, eu fui entendendo que eu podia ganhar um valor maior, eu podia ganhar mais nesse caso também, quando eu entendesse qual era o preço que seria razoável para que eu conseguisse ser competitivo e ao mesmo tempo ter um volume interessante. E obviamente eu fazia isso com esses profissionais, com esses clientes cada vez mais que tinham esse potencial de conseguir ter até outros projetos nesse caso. E isso pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas eu vejo que muitos designers muitas vezes ficam muito fixados nessa questão.
estão muito fixados nessa ideia de que eu vou ter um preço, e aí se não for o preço, não tem jeito, e é uma desvalorização e o cliente não tá nem aí pra mim. E cara, na verdade, ninguém te deve nada nesse sentido. Ninguém vai necessariamente ter que aceitar exatamente todo o teu preço, tudo aquilo. Existe uma disponibilidade muito grande hoje de pessoas, de profissionais. Eu orcei há pouco tempo atrás, eu contratei um profissional de design, só design especificamente, só identidade visual, e eu queria fazer um projeto com ele. E eu tinha uma verba na faixa dos 5.000 para fazer essa identidade visual. E cara, eu entrei em Behance, escolhi os que eu literalmente, os profissionais que eu queria, tá, e pedi orçamento para eles, e quase todos se encaixaram dentro desse valor. Então, assim, eu tô dizendo isso porque para que tu não fique com essa sensação de que às vezes até alguns influenciadores mostram pra ti, de que: "Ah, não, esse é o ideal, né, quando tu chegar nesse lugar, tu vai conseguir cobrar bastante". Cara, tu vai cobrar bastante, mas tu vai levar 3 meses para fechar um projeto. Faz muito mais sentido. Quando tu conseguir, às vezes, um valor menor, cara, eu não vou cobrar 10, eu vou cobrar 4,5, eu vou cobrar 13.900, mas eu consigo pegar 3 projetos. Tem muito mais gente ganhando dinheiro. Esse designer, inclusive, que eu contratei, ele me disse ele estava fechando muito mais clientes para fora, né, de fora do país também, que estavam contratando porque o preço dele era muito competitivo. E, cara, estava tirando acho que R$ 25.000, R$ 30.000 por mês com design, entendeu? Só com projeto de identidade, sem entrar a parte de estratégia. E isso é interessante porque seria um profissional que talvez até poderia cobrar mais, mas ele fechou 2 projetos comigo e já encaminhou um terceiro, que de indicação, porque se ele estava disposto a poder negociar. E era um cara que valia, era um cara muito bom nesse caso, entendeu? Mas ele entendeu como é que se fazia dinheiro, ele entendeu como poderia trabalhar nesse caso. Ele não ficou fixado em dizer: "Nossa, mas isso, mas aquilo". Ele simplesmente entendeu o que que ele poderia prestar de serviço, entendeu que ali tinha a possibilidade daqui a pouco eu indicar mais projetos para ele, como profissional de branding também, e assim a gente desenvolveu um relacionamento. Então, faz muito mais sentido, na minha visão, tu esquecer essa ideia de que: "Ah, meu objetivo é cobrar 10.000, porque quando eu cobrar 10.000 a minha vida vai estar resolvida". Não vai. Não vai, a não ser que tu seja extremamente talentoso, a probabilidade é que tu feche muito poucos projetos nesse caso. E assim, gente, hoje dá pra cobrar projetos mais do que esse valor? Dá pra cobrar mais do que isso. Só que existe um nível de entrega que é maior também. Eu tenho projetos que eu cobro só como estrategista 25, 30, 40, 45 só pra parte de estratégia, sem envolver a parte de brand, de identidade visual necessariamente, mas o nível de entrega desse projeto não é igual eu cobrar um projeto de, sei lá, R$ 15.000, R$ 10.000. Não é a mesma entrega, é uma entrega diferente. E ao mesmo tempo, né, seguindo a lógica da pirâmide que eu comentei para ti, a probabilidade desse cliente que está disposto a pagar 10.000, que já tem um nível de consciência maior em relação a isso, ter um nível de exigência maior até em nível de projeto, muitas vezes faz com que tu nem ganhe o mesmo volume de dinheiro, porque o nível de envolvimento é muito grande. E existem clientes intermediários que tu consegue atender num volume maior, às vezes até terceirizar para alguém dentro disso daí, o que é muito comum de fazer também, né, eu consigo fechar um projeto, às vezes é um escopo que não está muito na minha, eu consigo terceirizar para alguém que de repente está querendo trabalhar, que de repente não tem volume, não sabe como chegar em clientes, né, se de repente essa é uma habilidade que tu aprendeu a desenvolver, e esse tipo de coisa tu consegue ganhar até um volume maior em termos de resultado, porque tu sabe entender essa dinâmica de proporção entre ticket médio, volume e essa precificação, tu vai encontrar o teu ponto ideal. Então não vem com essa ideia, tá, "Ah, mas eu vi que fulano cobra isso". Cara, a maioria da história não são bem verdade. A grande maioria não é bem verdade. A maioria não cobrou 10.000 pra fazer uma identidade visual, e se cobrou foi um projeto, são 2 projetos, "Ah, mas eu fecho vários projetos", beleza, então provavelmente essa pessoa tá no 0,1% de projetos de identidade. E não adianta ficar tentando replicar. Quanto mais cedo tu entender que provavelmente tu é medíocre, né, mediano naquilo que tu tá fazendo, e que talvez tenha um outro jeito mais inteligente, mais provavelmente tu vai conseguir fechar mais projetos e ganhar dinheiro mais do que muitas vezes profissionais que são melhores do que tu, certo? Então esse é o ângulo que eu quero trazer, primeiro para te começar a entender que existe uma maneira diferente daquela que talvez tu tenha ouvido até hoje, de como que tu deveria se portar como designer de marca, né, designer de identidade, para conseguir trabalhar nesse mercado e ainda assim ganhar dinheiro, certo? Quanto mais cedo tu entender, e eu tô trazendo isso na verdade, para que tu entenda que é importante entender o tamanho da solução que tu tá gerando. Tem uma coisa que é sobre: "Ah, vou aumentando o preço porque eu fico com nível de qualidade maior". Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a trabalhar com comercial, isso de novo foi lá antes até de trabalhar para os Estados Unidos, eu trabalhei 1 ano e meio como comercial vendendo projetos web. Eu já trabalhava como designer, fazia administração, então juntou, disse: "Pô, não quer trabalhar no comercial, até que se comunique e tal". E aí eu fui trabalhar no comercial, de uma empresa de web que vendia sites nesse caso. Quando eu escolhi a empresa, eu escolhi a melhor empresa que tinha, né, que felizmente me deu, né, a oportunidade de poder trabalhar lá. E eu olhava aqueles sites e, cara, isso aqui é muito melhor, isso aqui, pô, vai vender muito fácil.
né, tá na cara que esse projeto é muito melhor do que o das concorrentes. Qual que foi o meu baque na prática? E foi ali que eu virei essa chave bem rápido, tá? Eu entendi que, na verdade, a maior parte dos clientes não tem consciência, não tem capacidade de julgar o que é uma coisa boa. Falta o famoso bom gosto. Por não ter esse bom gosto, muitos deles não conseguem, de fato, chegar à conclusão do que é um projeto melhor e do que é um projeto pior. Porque não, a gente entra no nível de senso estético, de percepção do que é bonito, né, do que é um bom projeto, de como ele está bem resolvido, de quão boa é a estrutura de identidade, de quanto tu consegue usar ela em diferentes plataformas, em diferentes lugares, do nível de aplicabilidade daquilo. Olha como eu estou entrando num nível muito técnico, inclusive, para poder justificar esse tipo de coisa. Então, assim, a maior parte dos clientes não entende esse tipo de proporção. E aí eu volto a dizer, existe uma pequeníssima parcela que entende isso e que tem dinheiro para pagar por isso, que a maior parte dos designers estão se espremendo para conseguir ganhar esse público, quando boa parte das outras pessoas não tem essa proporção. Eles não entendem, e talvez seja real isso, né, o quanto o design pode realmente gerar transformação dentro do negócio. E a grande verdade, gente, que a gente tem que admitir, é que é limitado o tamanho da mudança que o design consegue gerar. Em alguns negócios, o nível de uma boa solução é absurdo na mudança que aquilo pode gerar em termos de resultado financeiro da empresa e tudo mais. Mas dificilmente isso vem porque eles contrataram um designer que revolucionou. Geralmente o dono já tem uma abertura maior para isso, já tem uma cabeça pensada para design, e aí, quando pluga um bom designer ali, o negócio estoura. Mas a maior parte das vezes a gente tem que entender que o design ele é limitado no tamanho da mudança que ele consegue gerar. E como ele é limitado no tamanho da mudança, existe um limite de quantas pessoas estão dispostas a pagar. Não dá para a gente imaginar que a pessoa vai pagar todo o dinheiro que tem, né, R$ 50.000, R$ 60.000 um projeto de identidade visual, a não ser que seja uma empresa muito grande, porque o tamanho do resultado que o design é capaz de gerar é muito é limitado nesse quesito. Esse mesmo público talvez teria disponibilidade de pagar mais num projeto que gerasse uma mudança incremental na capacidade dele de gerar faturamento maior do que ele pagaria muitas vezes para um designer. E foi isso que eu entendi quando eu comecei a trabalhar com a parte de branding, especificamente com a parte de estratégia. É que com estratégia eu conseguia gerar um incremento maior, e como eu conseguia gerar um incremento maior, eu conseguia também ser mais bem remunerado por isso do que um projeto de designer que teria um limite do que ele estaria disposto a pagar. Né? As pessoas já têm essa visão do que é o máximo que eu toparia nesse caso também, né, sei lá, vou fazer uma analogia, os livros também têm um pouco disso. As pessoas sabem que livro deve custar na faixa ali de, sei lá, tá cada vez mais caro, né, mas vamos lá, 50, 40, R$ 70. Um livro de R$ 200 é um livro caro, então as pessoas avaliam muito na hora de tomar essa decisão. Existe uma parcela muito menor de pessoas que vão estar dispostas a pagar muitas vezes por um livro, por exemplo, nesse preço. A maior parte se concentra dentro daquilo ali. Então o tamanho da mudança que tu consegue gerar como profissional, ela tá ligada no nível de como tu resolve essa solução. E o projeto de identidade, de marca, ele talvez tenha um limite do quanto ele consiga gerar essa transformação. Geralmente o embasamento que faz com que a pessoa ou a empresa tenha um resultado maior, está muito mais a nível estratégico do que no nível tático operacional que talvez o design a identidade de marca, né, um projeto de identidade consiga gerar. E eu estou dizendo isso porque se tu quiser, de repente, não, cara, eu quero cobrar níveis e tickets cada vez maiores, talvez o único caminho, né, o caminho mais natural que tu tenha que traçar, e eu acredito muito nisso, é que o próximo lugar que o designer de marca tem que estar, né, o próximo estágio, o próximo patamar, o próximo passo que tu tem que dar para conseguir fazer isso, é daí sim virando estrategista de marca, virando estrategista de branding. Não só, eu vou trabalhar com estratégia dentro do meu projeto de identidade, eu já falei isso em outros lugares, né? Quando tu contrata um designer, mas mais estratégico, tu ainda está contratando um designer. Existe uma diferença, né, na expectativa sobre o que tu vai gerar em termos de resultado, que talvez por mais que tu diga: mas eu vou adicionar mais estratégia", ele ainda sinta que ele está pagando por um designer. E aí vai estar no preço dos R$ 40, R$ 70 que eu falei do livro, porque tu ainda é um livro, ainda é um designer. Quando tu te apresenta de um outro jeito, quando tem um conjunto de habilidades e depois tu consegue vender o projeto de identidade, né, eu sou um estrategista e aí eu resolvo o projeto de marca para ti, a maneira como tu constrói tua oferta, a maneira como tu te posiciona, e depois eu ainda entrego um projeto de identidade visual. O peso dessa mudança, o nível de qualidade que tu consegue gerar, muitas vezes é muito mais fácil de tu poder cobrar projetos de 15, de R$ 20 com tranquilidade. Né? Aí o patamar de projetos de brand já estaria na faixa dos 50 e um projeto de 20, um projeto de 15 já seria um projeto fácil de ser vendido, porque o tamanho da mudança é muito grande. Então, caso tu faça sentido para ti, para alguns profissionais que querem dar espaço, estou pensando em montar um produto, pode ser uma mentoria, não sei ainda,
tá? Eu vou botar um formulário aqui, talvez dependendo da época que você tá vendo esse vídeo até já esteja pronto, mas caso não esteja ainda, eu vou deixar um formulário aqui que eu quero ouvir, né, de profissionais que trabalham com esse tipo de coisa, qual seria o produto ideal para você que quer trabalhar com estratégia de negócio, estratégia de marcas, que é o que eu faço hoje, mas eu queria ouvir de profissionais que tu sente, né, que tu precisaria para poder eventualmente fazer uma adição na tua carreira e às vezes mudar o patamar daquilo que tu tá conseguindo cobrar. E aí sim o perfil de ticket daí de fato ele muda, né, aí 10K já seria um projeto barato, né, sei lá, 50, 70, 80 mil reais já seria um projeto um pouco mais caro, 200 seria um projeto mais caro ainda a nível nacional, mas tu conseguiria ter muito mais clientes à disposição, porque aquele cliente que às vezes não pagaria 5 num projeto de identidade de marca, pagaria tranquilamente 15 num projeto de brand, e aí sim o designer é um pedaço e não o todo, da entrega que tu tá fazendo. Beleza? Espero que tenha feito sentido, eu quero ouvir o que que tu acha sobre isso, tu achar: "Ah, eu não concordo", eu concordo, cara, fica à vontade, tá? Essa é a minha visão, como eu trabalhei, como eu ganho dinheiro hoje, como eu ganhei dinheiro, né, historicamente, e fica à vontade para dar a tua opinião, se é diferente, se tu discorda, se tu concorda, deixa a tua opinião aqui embaixo. Hã, se, né, como eu falei, tem um formulário também que eu queria ouvir, se tu tem interesse em ver talvez um produto sobre isso, onde eu vá poder abrir e falar um pouco sobre como se tornar um estrategista, né, para poder pegar projetos cada vez maiores e cada vez projetos, num perfil diferente, aprender uma nova profissão praticamente, deixa que eu vou deixar o formulário no primeiro comentário. Beleza? Espero que tu tenha gostado, se inscreve no canal, bate no sininho, né, e enfim, tu já sabe o que fazer. Grande abraço para ti e até a próxima.